E aí, pessoal, tudo bem? Titio manda aqui. Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics e teorias pegas pela net. Elas não são de minha autoria e os links originais para as teorias estarão sempre na descrição. Esta fanfic é apenas para maiores de 18 anos, por conter conteúdo adulto como violência extrema, abuso físico e psicológico. Com vocês devidamente avisados, vamos a esta fanfic chamada Harry Potter, uma segunda chance. Harry? Hermione perguntou com uma voz baixa. O que aconteceu com as meninas? Harry podia ver sua preocupação. Esse assunto continuou surgindo aqui em Hogwarts. O que havia sobre magia e ser capaz de se safar de coisas que levavam as pessoas a se tornarem estupradores? Ele sabia, claro. A pergunta se respondia por si mesma, porque eles sabiam que poderiam se safar. Pelo menos, eles pensaram que poderiam se safar. Ele teria que começar a fazer exemplos desses monstros. Harry? Hermione tentou novamente, quando o rosto dele escureceu e não respondeu. Por favor, não. Ela implorou. Não. Harry disse estendendo a mão para ela quando ela deu um passo para trás. Eles não tiveram chance. Madame Pomfrey disse que eles estavam bem e que as meninas estão descansando em paz. Por que você parecia tão zangado? Fay perguntou. Ela também não estava alheia ao que estava acontecendo. Essa foi uma das principais razões pelas quais ela se juntou ao grupo de estudo. Isso e fazer amigos. Sua natureza tímida e quieta frequentemente impedia que isso acontecesse. Harry suspirou. Não tenho certeza, ele mentiu, mas os homens podem ter planejado voltar para buscar as meninas. Hermione parecia pensar que ele havia mentido, como a maioria das garotas, mas ninguém disse nada. Ninguém queria pensar nisso. Os lobos podem castrá-los? Neville perguntou, seus próprios olhos brilhando de raiva. Se não forem, e o Veritaserum provar que eles estavam planejando fazer algo, eu mesmo farei. Harry jurou. Usando um instrumento contundente. Acrescentou Daphne. Isso é o que o professor Snape disse que faria. De repente eu gosto um pouco mais do professor Snape. Neville disse com um aceno de cabeça satisfeito. Ok. Harry disse depois de respirar fundo. Vamos esquecer tudo isso por enquanto. Os bandidos estão atrás das grades. As garotas estão intactas e seguras e eu tenho uma surpresa para você, mas primeiro, amuletos de alegria e amuletos de cócegas. Harry disse, fingindo um sorriso malicioso e começou a enviar muitos feitiços para as meninas e Neville. Demorou um pouco e algumas rodadas perseguindo as garotas como se fosse pegá-las, mas a distração funcionou, apesar do fato de que as garotas acabaram deixando-o pegá-las, apenas para que ele pudesse parar de fazer cócegas nelas. Quando a maioria dos sorrisos estava de volta ao lugar, Harry os guiou pelas portas do auditório. Bem-vindo ao cinema de Hogwarts. Harry disse com um sorriso vitorioso. O auditório foi reformado. Pisos acarpetados exuberantes e assentos confortáveis, completos com paredes cortinadas e luzes mágicas que iluminavam as escadas. Os assentos ainda tinham suportes para pipoca e bebidas. Por enquanto, eles teriam que se contentar com lanches entregues pelos elfos domésticos, mas Harry planejava dar aos professores a experiência completa, com pipoca, doces e refrigerante. Você fez um cinema? Hermione gritou. Mas como? Eu pensei que tecnologia e magia não combinam? Realmente não, mas acontece que magia e ciência básica definitivamente podem. Harry disse, enquanto mostrava sua bolsa. De dentro, ele convocou 3 pedaços do que parecia ser vidro e os pairou na frente dele. Eu não posso te dizer como, já que é uma magia familiar, mas eu consegui criar um caminho para a luz e o som viajarem e serem armazenados neles. Flashback. Após o sucesso do dia no cinema, ele trabalhou no princípio por um tempo. Ele tinha ido ao cinema novamente e rabiscou uma falha em um pedaço de vidro ao mesmo tempo em que fazia a mesma falha no vidro através do qual o cinema projetava o filme na tela. Ele os havia amarrado com sucesso, de uma maneira, é claro, e foi capaz de ver a imagem que o projetor estava projetando através do vidro transparente, embora tivesse que brincar um pouco com o foco, usando o vidro conjurado. O som tinha sido mais difícil, já que ele não tinha nada para copiar o som como ele poderia fazer com imagens ou palavras escritas. Claro que os espelhos podiam transportar o som, mas dificilmente era qualidade de cinema.
Ele acabou tendo que ir à biblioteca local e começou a estudar como o som funcionava e o que poderia conduzi-lo melhor. Descobriu-se que metais como o alumínio, que estava rapidamente se transformando em seu metal favorito, e certas estruturas cristalinas, como o diamante, podiam transmitir melhor as vibrações sonoras. Vendo como ele havia aprendido o suficiente sobre diamantes na biblioteca, ele simplesmente transfigurou uma grande quantidade de carvão que havia comprado nas placas finas de diamante que carregava consigo junto com o vidro dos projetores. Não o surpreendeu quando precisou de muita energia para fazer as placas, mas ficou muito feliz com o resultado final. Então ele começou a testar maneiras de gravar som e acabou com um pequeno feitiço bacana que poderia copiar e projetar som de uma substância cristalina. Ele optou pelo diamante como substância para copiar o som de ponta a ponta, mas não precisou gravar o som, como se faria com um toca-discos. Em vez disso, gravou a estrutura do som na estrutura cristalina da placa de diamante. Cada pedaço de diamante também podia conter centenas de horas de som gravado, mas ele descobriu que a qualidade aumentava quanto mais espalhado ele o fazia, então acabou precisando apagar a estrutura do diamante transfigurado e regravar as coisas, até que ele tenha melhor qualidade. Ele então precisou voltar ao cinema e colocou tiras de diamante, que funcionavam como os espelhos, nos alto-falantes do cinema. Eles estavam conectados a diamantes que ele tinha consigo, com os quais ele gravou o som transmitido em outras peças de diamante, especificamente soletradas para a qualidade. Depois disso, ele precisou trabalhar na projeção do som. Ele foi a uma loja de eletrônicos local para perguntar como funcionavam os alto-falantes. Os rapazes mais jovens da loja riram dele e disseram-lhe para ir para casa e perguntar ao pai. Harry tinha acabado de sair da loja, quando um senhor mais velho apareceu e as risadas morreram. Acontece que o senhor mais velho era dono da loja e trabalhava nos reparos. Ele chamou Harry de lado e descreveu para ele, da melhor maneira que pôde, como diferentes alto-falantes transmitiam diferentes espectros de som. Quanto maior a frequência, mais preciso o alto-falante e menor o diâmetro do cone. Para faixas mais baixas, como graves, você precisava ter uma frequência mais baixa, mas um cone maior. Isso tudo era interessante, mas Harry não queria inventar um novo tipo de alto-falante. Felizmente ele tinha magia e dinheiro. Ele pagou ao homem para mostrar-lhe como um orador funcionava e para mostrar-lhe o que podia. Essa foi a parte mais educativa, pois de repente ele teve uma ideia de como atingir seu objetivo. Antes de partir, ele comprou alguns alto-falantes grandes e alguns menores e os carregou sozinho, fazendo com que parecesse fácil. Ele também deu uma boa gorjeta ao homem e disse que adoraria dar uma gorjeta a seus funcionários se eles não tivessem tentado tirá-lo da loja rindo. O homem sorriu para ele ao sair, antes de virar para os trabalhadores repentinamente acovardados, que se reuniram para ver o garoto ir embora com um equipamento maior do que ele. Harry achou a última parte bastante simples. Copiando a forma dos alto-falantes, ele criou uma caixa que projetava as ondas sonoras através de aberturas cônicas de pequeno, médio e grande porte. Não era perfeito, a princípio, mas usando o feitiço original dos espelhos, ele finalmente alcançou o sucesso, deixando as vibrações sonoras das tiras de diamante serem projetadas através dos alto-falantes mágicos recém-projetados. Demorou um pouco para ajustar, mas o som finalmente ficou perfeito. Então ele se deparou com um novo problema. Ele não queria esperar o cinema começar o filme para eles poderem assistir ao filme. Em uma estranha reviravolta mágica, descobriu-se que ele já havia criado o meio de armazenamento perfeito. As placas de diamante foram capazes de gravar a luz da mesma forma que gravaram o áudio. Assim, os 3 pedaços de vidro, áudio estéreo e luz. Montar o novo cinema foi simples em comparação com descobrir como fazer a mágica funcionar. Ele tinha toda a intenção de mostrar aos adultos algo que eles iriam gostar, mas para as meninas, ele decidiu por um filme que saiu naquele ano, do qual até ele ouviu falar no futuro e teve o cuidado de não assistir. Ele até gravou os trailers dos outros filmes, para que o público pudesse ver o que poderia assistir um dia. Ele conduziu os primeiros convidados aos assentos principais da sala e foi para a estação de projeção. Lá ele colocou a gravação leve do filme que havia escolhido em um pedestal e as 2 faixas de áudio em seus slots correspondentes, onde transmitiriam o áudio para os alto-falantes. Ele precisou sincronizar o áudio e a luz sozinho, no começo, que era o que ele vinha trabalhando na sala comunal na última semana. Agora ele poderia se juntar a seus amigos e acionar o começo de onde ele estava sentado, entre Hermione e Daphne, que reivindicou o assento antes que um Pansy de aparência taciturna pudesse.
As outras meninas já haviam decidido que iriam se revezar, mas permitiram o arranjo atual de assentos por enquanto. Harry começou a gravar e todos os olhos de repente se fixaram na tela. Os trailers passaram, o que eles sabiam esperar desta vez, e então o filme começou, enquanto Harry apagava as luzes, com o som de um sino, seguido de chamas e fumaça, que se fundiram na palavra, Aladdin. Hermione gritou de alegria novamente, queria assistir a este filme quando ele fosse lançado, mas estar em Hogwarts tornava isso impossível, até agora, parecia. Continua no próximo episódio. Lembrando que o link para o criador da fanfic estará sempre na descrição. Se gostou, deixe um like, pois me incentiva a continuar postando cada vez mais. Lembrando que, embora a fanfic não seja de minha autoria, ainda dá muito trabalho para transcrever e editar. Quem puder, por favor, passe lá no site do criador da fanfic e deem uma força para ele, pois ele merece. Muitos beijos para vocês e até o próximo episódio.